Lacração, o discurso de ódio escondido na cultura nerd. Você já reparou como nos últimos anos, toda vez que um filme ou uma série de herói tem algum assunto falando sobre minorias como uma mulher, uma pessoa negra ou LGBTQIA+, em destaque, aparece alguém dizendo: "Ah, mais uma lacração?" Pois é. Mas o que realmente querem dizer com isso? Por que os canais de cultura nerd focam tanto nesse termo? Bom, lacração nasceu como uma gíria positiva, principalmente dentro da comunidade LGBTQIA+, significando como algo arrasou, mandou bem, impactou. Mas com o tempo, certos grupos começaram a usar essa palavra de forma pejorativa, especialmente em discussões sobre cultura pop e representatividade. Quando alguém chama um filme de lacração, geralmente ele não tá falando sobre a qualidade da história ou do roteiro. Ele tá atacando o fato de o filme ter personagens que fogem do padrão que dominou por décadas a cultura pop. É como se representatividade fosse um problema, e não um avanço natural da sociedade. Porque tem lacre vindo, amor, de foguete. Eu fiz esse vídeo exatamente porque eu gosto e acompanho muito cultura nerd, principalmente de heróis. E eu vejo que houve uma crescente de canais aqui na plataforma que usam seu canal claramente para despejar seu ódio e intolerância. Eu senti muita dificuldade em achar um canal hoje em dia que fale de cultura nerd sem querer usar os assuntos polêmicos para transformar aquilo numa política de ódio disfarçada, que no final nem se aprofunda nos assuntos nerds, que é o intuito do canal. Isso acabou me incomodando um pouco, porque o mais irônico do público nerd é que sempre foi formado por pessoas que se sentiam à margem, diferentes, excluídas, mas agora parece que parte desse público gosta de reproduzir o mesmo tipo de exclusão que antes os atingia. Bom, eu, por exemplo, comecei a gostar desse mundo exatamente porque ele me tirava da minha realidade. Fazia com que eu me conectasse com esse mundo fictício que foi criado como conforto para aquelas pessoas que precisam. Lá atrás, quando eu me apaixonei pelos filmes de heróis, não era apenas pelo que eu estava vendo, eu não reparava nas sexualidades dos personagens, na fragilidade deles, ou como eles se portavam, ou a sua cor. Era sobre amar aquela história e querer saber mais sobre aquele mundo, além de me sentir parte de algo. Usar o termo lacração virou uma forma disfarçada de dizer: eu não quero ver quem é diferente de mim protagonizando nada. É como se tudo que fosse diferente do que eu gosto e espero automaticamente se torna ruim. É uma tentativa de politizar o entretenimento, de transformar a diversidade em agenda. Só que a verdadeira agenda é o medo de perder o espaço de privilégio e centralidade que sempre foi feito para eles. É um discurso que parece apenas uma opinião sobre cinema, mas ecoa preconceitos profundos contra minorias, contra mudanças, contra igualdade. Muitos acham e usam o discurso de que a minoria quer tomar o espaço todo, quando na verdade ela não tem nem 1% dele. O drama é muito maior do que de fato as mudanças nos filmes e nas séries, pois a representatividade ainda é muito pequena. Por isso que eu trouxe alguns dados aqui para vocês terem uma noção de como esse assunto é muito mais inflamado do que realmente aparenta. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é o filme da Capitã Marvel, por exemplo, né? Ele foi o primeiro filme solo de uma heroína na Marvel, ou seja, quase 10 anos depois de Universo, a gente teve um filme com uma mulher protagonista. E eu lembro muito dessa época porque a atriz, que é a Brie Larson, sofreu muito hate na época. Até hoje ela sofre bastante hate e ela teve um cancelamento absurdo. Exatamente porque ela provocou esses grupos, né? E eles tentaram de todas as formas boicotar o filme. Mas acabou que não deu muito certo, porque foi uma das maiores bilheterias da Marvel. Mas aqui tá um exemplo de que como a lacração que eles tantos falam não de fato acontece. Porque você foi ter um filme de uma mulher protagonista quase 10 anos depois de um universo todo construído. E eu nem vou trazer aqui o fato da Viúva Negra e da Scarlett Johansson, por exemplo, porque a Viúva Negra foi uma personagem que foi importante no universo inteiro da Marvel até o final, praticamente salvou o universo, mas foi uma personagem que nunca teve a importância que deveria ter tido, sempre foi ridicularizada, sexualizada totalmente, e quando ela foi ter um filme solo, ainda foi boicotada, a Disney tentou boicotar, a Marvel tentou boicotar, e, enfim, uma personagem que era pra ter tido uma importância gigante acabou sendo tratada como nada. Mas voltando, a gente teve um Pantera Negra em 2018 também, que foi um elenco de majoritariamente negro, foi ambientado em Wakanda, foi um filme incrível, foi o primeiro filme de herói negro na Marvel, foi um sucesso de público e crítica, teve indicações ao Oscar, mas também teve muitos comentários dizendo que o filme era lacração, porque ele estava exaltando a cultura africana e opressão racial, sendo que mostra uma realidade que a gente vive, basicamente, então eu não entendo qual a revolta com isso. Mas ele teve um impacto lindo e inspirou tantas gerações de jovens negros a se verem como heróis, então foi muito legal também na época.
Eu quis também trazer da série The Last of Us em 2023 o episódio do Bill e do Frank, né, que mostrou um relacionamento homoafetivo. E pra mim, aliás, foi o melhor episódio da série. E muita gente chamou de forçação, sendo que essa história já existia no jogo original. Ou seja, o incômodo não é a trama, mas o simples fato de ver um amor LGBTQIA+, tratado com humanidade de destaque. Porque algo que a comunidade reclama muito é sobre seguir as histórias originais. E aqui a série fez exatamente isso, então qual que é o problema? Trouxe também o exemplo do Miles, que foi muito criticado quando foi feito, por ele ser um Homem-Aranha afro-latino, e aí ele foi criado depois da morte do Peter Parker no universo Ultimate, e as pessoas insistem em fazer rivalidade com os dois, que não faz sentido algum. E tem gente que fala que o Miles é lacração, que tá matando o Peter Parker original, o que não faz sentido algum. Além disso, ele se tornou um personagem muito famoso e deu muito lucro pra Marvel, enfim. É um personagem incrível. Mas o que eu quero trazer com isso aqui é pra você ver como a representatividade que eles tanto reclamam foi pouca. Por exemplo, todos esses filmes que eu falei aqui pra vocês, eles não fazem nem 6 anos. Nem 6 anos, entendeu? Então a gente foi ter algum tipo de representatividade não faz nem 6 anos. Eu quis também trazer, que pra mim é o mais importante, né? Porque além dos filmes e das séries, eles sempre pegam nos fatos dos quadrinhos, né, por exemplo, que é um dos pontos que eles enchem mais o saco, né, tem que seguir a risco o quadrinho, que não sei o quê. Bom, pra mim, isso é uma das partes mais absurdas, mas, por exemplo, a gente tem um dos quadrinhos mais famosos do mundo, que é os X-Men, por exemplo, e, enfim, o Stan Lee e o Jack Kirby, eles literalmente criaram o X-Men como uma metáfora para as minorias perseguidas. Eles foram diretamente inspirados pelo movimento dos direitos civis nos anos 60. Eu achava que era óbvio essa metáfora, mas parece que algumas pessoas se recusam a ver isso e esquecem totalmente a origem dos personagens e por que eles foram criados. Porque se lá em 1960 a galera tava fazendo histórias de inclusão, hoje em dia a pessoa chama isso de lacração, tipo, essa é a base dos X-Men, sempre foi política e inclusão, sempre foi isso. Os personagens que foram criados foram inspirados em pessoas reais, em assuntos reais. Eu não sei qual é a história ao certo, vocês deixam aí nos comentários, mas tem literalmente uma história onde os X-Men, eles vivem embaixo da sociedade, literalmente nos túneis embaixo da cidade, porque a sociedade vê eles como excluídos e como algo repugnante. E adivinha quem é visto assim na sociedade hoje em dia? Eu acho que não é muito difícil pensar um pouquinho, né? A gente também tem o exemplo do Falcão, né, que é o Sam Wilson. Foi o primeiro super-herói negro da Marvel lá em 1971. E agora, em 2015, ele assumiu o escudo do Capitão América nos cinemas. E o pessoal reagiu dizendo que era uma substituição forçada, sendo que isso ocorre nos quadrinhos. Ou seja, não faz sentido algum, porque eles reclamam que às vezes não segue o quadrinho, e aí quando segue, eles também reclamam. Ou seja, não é sobre seguir o quadrinho, é sobre falar sobre o que eu quero ver. A gente também teve, em 2006, a Batwoman também, que a DC apresentou como sendo abertamente lésbica. A gente teve agora, recentemente, o John Kent, que é um filho do Superman, que ele se assume bissexual, falando que era lacração e tal, quando, na realidade, isso não apaga o Superman original, né? Eles estavam falando, porque o Superman virou isso, virou aquilo, sendo que o Superman continua sendo Superman. É apenas outro personagem que tem uma sexualidade diferente da do pai dele, e simples assim. Fora que eu poderia trazer aqui inúmeros outros personagens que têm outras sexualidades, enfim. A gente tem a Arlequina, que é assumidamente bissexual, junto com a Era Venenosa. Aliás, a série delas na HBO tem várias temporadas e já tem renovação marcada por conta do sucesso que é a série. Por que eu tô trazendo isso? Eu tô trazendo esses fatos porque é uma coisa que os nerds pegam muito. Porque lá atrás, que não sei o quê. Então eu gosto de trazer esses fatos. Mas o meu intuito aqui não é esse. O meu intuito é exatamente falar como esses assuntos e essas coisas, a sexualidade de um personagem, o que ele tem como par romântico, enfim, pra mim não me afeta, porque eu tô querendo saber da história, eu quero saber a trama do negócio, eu quero saber o roteiro, eu quero saber o que ele vai fazer, entendeu? O que essa história vai gerar, o que vai acontecer. Pra mim, pouco me importa com quem o personagem tá ficando, com quem que ele tá beijando, isso não importa no final, porque o que eu quero saber é a trama, eu quero me empolgar com a história, eu quero me apegar a esse personagem. O que ele faz ou deixa de fazer, não me importa, porque é fictício, no final do dia não vai mudar nada na vida de ninguém. E também eu quis trazer pra você ver como a representatividade não representa nem 1% do que eles falam. Ou seja, a gente não tem quase nada disso em live action. Me fala aí quantos filmes que vocês viram no cinema que teve uma lacração, que teve algo, nossa. Ou seja, meu ponto aqui é exatamente mostrar o quanto esse alarde é muito maior do que eles pregam. É como se eles mesmos se perdem no discurso que fazem. Porque não faz sentido nenhum. Até porque
Se você pensa dessa forma, esse mundo não foi feito para você apreciar, e provavelmente você deveria mudar de nicho. A gente vê como o mundo nerd está claramente cego de ódio e por pessoas que realmente não acompanham os personagens, quando, por exemplo, a gente viu esse ano as pessoas se incomodando com o Superman porque ele era humano, por ele ter um bom coração. Ou seja, pra onde foi a humanidade das pessoas? Tipo, se incomodando por um personagem ser bom? Se você não quer um personagem que seja bom, não goste de Superman. Literalmente tem um monte de anti-heróis aí pra você amar e apreciar. Mas essa é literalmente a ética do Superman. O Superman literalmente é isso. A essência dele é essa. Então qual que é o ponto? Você realmente acompanha o mundo nerd? Ou você literalmente só tá fazendo vídeo pra causar e querer ganhar like na internet? Outro ponto que eu também quero chegar com esse vídeo é exatamente como a gente não pode mais aproveitar nada no mundo nerd. Criar teoria, debater sobre o futuro de cada universo, mistérios, easter eggs, porque tudo se volta para esse assunto de debate. Esse mundo tá ficando cada vez mais chato de acompanhar, pois os canais não sabem falar mais sobre os assuntos sem separar suas opiniões e o momento certo para falar sobre as coisas. Às vezes você só quer assistir um podcast que fala sobre o que tá rolando no mundo pop e notícias sobre o universo que você quer tanto acompanhar, e de repente isso se torna impossível com tantos discursos chatos, pessoas que se perdem se incomodando com assuntos que já deveriam ter sido superados. A minha conclusão sobre isso é: falar de diversidade não é lacração, é refletir a realidade. As pessoas têm que começar a focar em discutir sobre a trama, roteiro, produção e aquilo que realmente importa para que um filme seja bom e uma série seja boa. Isso também vai para as grandes produtoras, que às vezes só querem ganhar em cima de alguns assuntos, mas realmente não se importam com eles. O mundo nerd acabou se tornando um local menos acolhedor e divertido, pois tudo virou uma grande guerra de intolerância e maldade. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele likezinho, compartilhar o vídeo e principalmente comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Vamos discutir sobre isso com calma e respeito com o próximo sempre. E se vocês gostam de assunto nerd, me falem aqui que a gente pode trazer mais conteúdos assim, calmo, mais acolhedor, mais tranquilo pra todo mundo. E é isso, até o próximo vídeo.